Romanos capítulo 4. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Versículo 13. Em um tempo em que a idolatria prevalecia e os homens haviam esquecido do Senhor, Deus chamou a Abraão. Por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Abraão obedeceu à ordem divina e iniciou sua peregrinação à terra prometida. Mas ele tinha um desejo, um sonho: ter um filho. E diante de um céu que revelava o brilho das incontáveis estrelas, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15:6. O patriarca simplesmente acreditou na promessa divina, mesmo sem nenhuma perspectiva de quando ou de como ela seria realizada. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Isaque foi a recompensa de sua fé e a prova da fidelidade do Senhor. A origem natalícia dos judeus não era um carimbo no passaporte para o céu, assim como o título de cristão ou uma vida de caridade não salva ninguém. Se analisarmos a vida de Abraão, perceberemos que, apesar de seu título de pai da fé, por 2 vezes ele mentiu sobre seu parentesco com Sara e, atendendo aos apelos de sua mulher, resolveu dar uma ajudinha a Deus, coabitando com Agar. Portanto, se dependesse das obras de Abraão, a promessa não teria sido cumprida. Mas Deus firmou com a humanidade um contrato de adesão. Independente de nossa natureza corrupta, Ele é fiel. Ele sempre vai manter sua aliança, que é eterna e não pode ser mudada. A nossa parte neste acordo? Tão somente crer. Abraão, Paulo, os discípulos, dentre tantos homens de Deus, não foram fiéis guardadores da lei para complementar o plano da salvação. Não andaram com Deus a fim de mostrar serviço. Antes, por compreenderem o perfeito e suficiente plano salvífico, entregaram-se aos cuidados de Deus para viverem para a sua glória, como Abraão, que pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Por isso que é verdadeiramente feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Porque as obras nada mais são do que os resultados da salvação em Cristo Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte de Cristo foi a maior prova de que nossas obras são insuficientes, e a sua ressurreição a comprovação de sua fidelidade e amor. O fato é, o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. É por essa razão que a promessa do Senhor provém da fé, para que seja segundo a graça. A lei, portanto, tem por objetivo nos apontar a nossa condição de completa dependência de Deus. Funciona como um espelho, mostrando nossas faltas e imperfeições, para que então, pela fé, nos apeguemos ao único que pode nos perdoar e cobrir nossos pecados. O perigo de desconsiderar a lei, amados, está justamente no fato dela apontar a nossa culpa. Ao afirmar que a lei já passou e não preciso mais observá-la, estou dizendo com isso que não tenho pecado e que não preciso das placas de Deus para me orientar no caminho em que devo andar. E se não tenho pecado, se considero minha justiça própria suficiente para me salvar, para que serve a graça e o perdão divinos? A graça e o perdão são presentes de Deus, justamente para todo aquele que reconhece não merecê-los. Mais do que o pai da fé, sabem qual foi o título mais lindo dado a Abraão? O título que foi dado pelo próprio Deus. Abraão, meu amigo. Isaías 41:8. E como podemos ser amigos de Deus? Jesus mesmo nos dá esta resposta. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Deus não chamou Abraão e nem nos chamou com a finalidade de nos dar ordens, mas para, através de seu amor incondicional,
nos presentear com a verdadeira felicidade. Pois feliz é o homem que confia no Senhor e que se agrada em fazer a sua vontade. Salmo 40, versos 4 e 8. Quer ser amigo de Deus? Confie nele e nos mandamentos que ele estabeleceu para a nossa felicidade. Feliz sábado, bem-aventurados. Rosana Garcia Barros.